Olá, caros alunos, sejam bem-vindos aos estudos tutorados. O objetivo desse vídeo é de explicar o conteúdo como se estivéssemos em uma sala de aula utilizando o Datashow. Dessa forma, vamos iniciar nossos estudos com o conteúdo disponível do plano de estudo tutorado, que é a eletrostática. Iniciamos nesta parte o estudo da eletricidade, analisando o comportamento de cargas elétricas em repouso. Apresentamos a lei de Coulomb, que permite achar a intensidade da força entre cargas elétricas pontiformes. Conceituamos campo e potencial elétrico e capacidade eletrostática. A eletrostática nada mais é do que o ramo da eletricidade que estuda os fenômenos relativos às cargas elétricas em repouso, ou seja, em equilíbrio, e os fenômenos que advêm dessas situações, isto é, nesse primeiro momento, nós iremos estudar as cargas elétricas em equilíbrio, ou seja, não há movimento relativo entre elas, pois elas estão em equilíbrio eletrostático, onde a resultante das forças é igual a zero, e a velocidade em relação a um referencial fixo no corpo é nula. A eletrização é o acúmulo de cargas elétricas nos corpos, seja por transferência de um corpo para outro ou por deslocamento interno dentro dele. Ou seja, um corpo pode adquirir carga elétrica de um outro corpo, ele pode perder carga elétrica transferindo para outro corpo, ou as cargas elétricas podem se deslocar dentro desse corpo. Agora vamos fazer uma introdução à eletricidade. A observação da eletrização dos corpos foi feita inicialmente pelos gregos por volta do século VI a.C., através da fricção do âmbar e peles de animais. Esse atrito produzia na resina a propriedade de atrair corpos pequenos e leves. Em grego, âmbar é elétron. A partir dessa palavra, surgiram os termos elétron, eletricidade e seus derivados. Os fenômenos de natureza elétrica são conhecidos há séculos, com o termo eletricidade derivando da palavra elétron, nome em grego do âmbar, resina que se petrifica séculos depois de ser secretada por algumas árvores. Quem assistiu ao filme Jurassic Park pode ver que eles tiravam o DNA dos dinossauros através do sangue dos insetos que picaram os dinossauros e que foram petrificados no âmbar. A bengala do senhor dono do parque tinha uma ponta feita em âmbar com um inseto dentro. É bem provável que tenham sido os gregos os primeiros a descobrir os fenômenos elétricos, mas parece certo que foram deles as primeiras explicações, a maioria delas dadas por Tales de Mileto, matemático e filósofo grego do século VI a.C., que atribuía a causa da atração elétrica a sentimentos humanos dos corpos atraídos. Mas foi só em 1600 que o inglês William Gilbert, médico da rainha da Inglaterra, procurou refazer experiências e revisar as explicações de outros autores e pesquisadores, reunindo suas conclusões no livro De Magnete, um dos primeiros clássicos da literatura científica. Depois de Gilbert, começaram a ocorrer observações mais cuidadosas e a surgir explicações menos animistas da eletricidade. Em 1729, o físico inglês Stephen Gray conseguiu conduzir a eletricidade de um corpo para outro, através de fios de linho, e verificou que alguns materiais conduzem bem a eletricidade e outros não. Essas observações consolidavam a ideia de que a eletricidade seria um fluido, semelhante ao calor, algo que estivesse contido em alguns corpos e que podia ser canalizado ou conduzido de um corpo para outro. Em 1733, o químico francês Charles Dufay propôs a existência de duas espécies de eletricidade. Uma delas era do tipo da carga elétrica adquirida pelo vidro atritado com seda, chamada vítrea, e a outra era a carga elétrica adquirida por materiais resinosos, como âmbar, atritados com lã, chamada resinosa. Essas conclusões levaram à hipótese da existência de dois fluidos elétricos, o fluido vítreo e o fluido resinoso. Os corpos teriam normalmente quantidades iguais desses fluidos, por isso eram eletricamente neutros.
Quando eletrizados, havia transferência de um fluido a outro, e essas quantidades deixariam de ser iguais. A eletricidade resultante contida num corpo corresponderia à do fluido que ele contivesse em excesso. Por volta de 1750, o físico e político norte-americano Benjamin Franklin propôs a teoria de um fluido único. Segundo essa teoria, todo o corpo teria uma quantidade normal desse fluido. Por isso, todo o corpo seria eletricamente neutro. Se um corpo fosse atraído com outro, parte desse fluido passaria de um para outro. O que adquirisse excesso de fluido estaria carregado positivamente, e o que ficasse com falta estaria carregado negativamente. Franklin foi o primeiro a usar as palavras positivo e negativo na eletricidade. Ele não conhecia os termos vítreo e resinoso criados por Dufay. Na prática, os corpos eletrizados positivamente correspondiam aos que adquiriam eletricidade vítrea, na teoria dos fluidos, e os corpos eletrizados negativamente eram os que adquiriam eletricidade resinosa, ou seja, positivo era sinônimo de vítreo e negativo de resinoso. Durante muito tempo, ambas as teorias eram muito aceitas, pois explicavam satisfatoriamente os fenômenos elétricos. Porém, os termos positivo e negativo acabaram por prevalecer. Desde então, em meados do século XVIII, a eletricidade conheceu um progresso extraordinário, ao qual veremos nos próximos capítulos. Desde o estudo da termodinâmica, a física voltou-se predominantemente ao mundo microscópico, aos fenômenos cuja natureza está na existência e nas características das partículas elementares, os constituintes da matéria. As partículas elementares são partículas indivisíveis que não são compostas de nenhuma outra. Embora muito antiga, a hipótese do átomo ser o constituinte elementar da matéria só foi definitivamente aceita no início do século XX. Com ela, veio a descoberta de partículas elementares portadoras de carga elétrica que compõem o átomo. Provisoriamente, podemos afirmar que o átomo é composto por partículas positivas do núcleo, os prótons, juntamente com os nêutrons, que não possuem carga elétrica. E orbitando o núcleo, na eletrosfera, temos os elétrons, que possuem carga elétrica negativa. A ideia do átomo foi proposta pela primeira vez no século V a.C., pelos filósofos gregos Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera, preocupados em responder à questão da possível divisão da matéria. Eles propuseram a existência dos átomos, unidades macroscópicas indestrutíveis que seriam os constituintes últimos da matéria. Sua hipótese, porém, não teve muitos adeptos no seu tempo, e só foi retomada mais de 2000 anos depois pelo químico inglês John Dalton. Podemos sintetizar a teoria atômica de Dalton em 3 ideias básicas. Toda matéria é constituída de átomos, partículas sólidas, indivisíveis e indestrutíveis. Todos os átomos de um dado elemento têm massa e propriedades idênticas. Materiais compostos são formados pela combinação de 2 ou mais espécies de átomos. Apesar da importância da teoria de Dalton para o desenvolvimento da química, muitos físicos da época rejeitaram essa hipótese, que só veio a ser aceita no final do século XIX, principalmente depois das experiências dos físicos Jean-Baptiste Perrin, francês, e J.J. Thomson, inglês, que resultaram na descoberta do elétron, através de tubos de raios catódicos. Não vamos entrar em detalhes a respeito dessas descobertas, pois elas já foram vistas em química no primeiro ano. Vamos ver agora as características e as propriedades das cargas elétricas. A primeira delas é o princípio da conservação da carga elétrica. A carga elétrica total de um sistema eletricamente isolado é constante. Isso significa que a quantidade de carga em um sistema isolado, ou seja, que não tem contato com o meio exterior, é constante, não se altera. Isso significa que esse sistema não ganha nem perde carga para o meio exterior. Quando falamos em um sistema, estamos nos referindo a vários corpos que interagem entre si, mas só entre eles, e não interagem com nenhum outro corpo do meio exterior. Outra característica é a quantização da carga elétrica, que afirma que a carga elétrica é quantizada,
isto é, seu valor é múltiplo do valor da carga elétrica elementar, que é a carga do elétron. Sendo assim, um corpo possui um número que é múltiplo desse valor. Nenhum corpo ou sistema pode ter um valor menor que esse valor mínimo, conhecido como carga elétrica elementar. E como já vimos, os tipos de cargas elétricas nos diz que existem dois tipos, uma chamada de positiva e outra negativa. Agora vamos ver o que é um corpo neutro e um corpo eletrizado. Um corpo é neutro quando o número de prótons, que são as cargas positivas, e o número de elétrons, que são as cargas negativas, é o mesmo. Isso significa que a carga líquida é nula, ou seja, se o corpo possui a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas, a resultante é nula, e o corpo é um corpo neutro. Então, preste muita atenção. Um corpo neutro não quer dizer que ele não possui carga elétrica, mas sim que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Já um corpo eletrizado ou carregado será quando houver diferença entre o número de prótons e elétrons. Temos dois casos a se considerar. Se um corpo neutro perder elétrons, ele ficará eletrizado positivamente. Se um corpo neutro receber elétrons, ele ficará carregado negativamente. Sendo assim, concluímos que para eletrizar um corpo, devemos colocar ou retirar elétrons nele. Temos três exemplos nas figuras a seguir. Na primeira, observamos que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, 7 cargas positivas e 7 cargas negativas, o que resulta em uma carga elétrica nula, e o corpo é um corpo neutro. Já na segunda figura, vemos que o número de cargas negativas, 9, é maior que o número de cargas positivas, 5. Dessa forma, como há mais carga negativa do que positiva, o corpo está eletrizado negativamente. A terceira figura é o caso contrário da segunda, onde o número de cargas positivas, 9, é maior que o número de cargas negativas, 5. Assim, concluímos que o corpo está eletrizado positivamente. Agora, vamos ver o que são os portadores de carga elétrica. Assim, os portadores de carga elétrica são os elétrons, que transportam carga negativa, e os íons, que são os átomos eletrizados. Portanto, temos os cátions, que transportam as cargas positivas, e os ânions, que transportam cargas negativas. A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga que pode estar contida em um corpo. Assim, a menor quantidade de carga que um corpo pode possuir é a quantidade de carga que um elétron possui. Embora a massa do próton seja da ordem de 1000 vezes maior que a do elétron, a quantidade de carga elétrica em cada um deles é a mesma, diferindo apenas pelo sinal. O próton tem carga positiva de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, enquanto que o elétron tem carga negativa de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Este valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, é conhecido como carga elétrica elementar. A unidade medida de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades SI é o Coulomb, representado pela letra maiúscula C, em homenagem ao físico francês Charles-Augustin Coulomb. Agora vamos ver como determinar a quantidade de carga elétrica contida em um corpo. Como vimos, a quantidade de carga elétrica é quantizada, ou seja, ela não admite valores fracionados ou quebrados. Então, a quantidade de carga elétrica contida em um corpo é um múltiplo do valor da carga elétrica elementar, dado pela expressão Q é igual a N vezes E, onde Q é a quantidade de carga elétrica medida em coulombs, N é a quantidade de elétrons em falta ou em excesso, onde N é um número inteiro, pois, como a gente já sabe, a carga elétrica é quantizada e não admite valores fracionários. E E é a carga elétrica elementar, mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se um corpo ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente e o valor de E é negativo. E se um corpo perde elétrons, fica eletrizado positivamente e E é positivo.